Meus irmãos, minhas irmãs, como disse no comentário introdutório desta Santa Missa, hoje celebramos o dia de Todos os Santos e precisamos compreender nesta solenidade, em primeiro lugar, que santidade é Deus quem realiza. Só Ele é o Todo Santo. Eu não sou santo. Nós não somos santos nem fonte da santidade. Nós colaboramos com o nosso processo de conversão, correspondendo ao amor de Deus, lutando para viver a nossa fé, para assim Deus encontrar abertura em nós e nos santificar. É Ele quem promove a santidade, não sou eu. Em segundo lugar, os santos que celebramos neste dia, eles são um sinal, uma seta que aponta para Deus, um estímulo para nós, que mostra que nós podemos ser santos, que demonstra também que Deus quer que nós sejamos santos, Deus quer nos santificar. No entanto, tenhamos os santos como aqueles que nos apontam para Deus e nos estimulam a buscar a Deus para que Deus nos santifique. Olhar para os santos no dia de hoje é olhar para a igreja que deu certo e que é o projeto de Deus para nós. Fazendo uma comparação, a medicina ela só aplica tratamentos que deram certo. Tratamento que deu errado, a medicina não aplica. Porque se deu errado, para que ela vai usar aquilo? O arquiteto, ele só aplica cálculos que deram certo. Porque cálculo que deu errado, o prédio vai cair se ele for usar. Então, na igreja, nós temos de olhar para os santos, porque os santos é a igreja que deu certo, é a igreja que Deus quer e que deve nos estimular a caminhar. Portanto, precisamos purificar um pouco o nosso olhar, porque nós temos uma tendência negativa de olhar para o defeito do outro, de olhar para a contradição do outro, de olhar o contra-testemunho do irmão, da irmã, de olhar as fraquezas. Não é no defeito dos outros que nós devemos nos espelhar para viver a nossa fé, mas é na santidade que Deus produziu nos santos, porque é a igreja que deu certo. Assim como a medicina se espelha no tratamento que deu certo para tratar os demais, assim como o arquiteto se espelha nos cálculos que deram certo para construir os outros prédios. Nós precisamos nesse dia nos convertermos desse olhar negativo que nos desestimula de buscar a santidade, porque em vez de você se espelhar no que é santo, você se espelha no defeito do outro, aí desanima, aí critica. E se o outro tem defeito, meu irmão, minha irmã, vamos rezar pela pessoa, vamos ajudar a pessoa, ao invés de criticar, desanimar e achar que igreja é só aquilo que está ali dentro daquele olhar negativo. Dentro dessa solenidade que celebramos todos os santos, nós precisamos compreender que a igreja é corpo místico de Cristo. São Paulo já nos ensina, Cristo é a cabeça do corpo.
Nós que fomos batizados, fomos incorporados à cabeça que é Cristo e formamos o corpo místico de Cristo. Estamos ligados a Cristo e tudo passa por Cristo, para Cristo, em Cristo. E é aqui que acontece aquilo que a igreja chama de comunhão dos santos. Quem reza nesse corpo, que Cristo é a cabeça, reza na ação do Espírito Santo em comunhão com Cristo cabeça. Portanto, toda oração feita de intercessão dos santos, ou nosso pedido de intercessão de um santo, passa por Cristo cabeça. É a comunhão dos santos. Tudo passa por Cristo. A igreja triunfante, que são os santos, estão ligados a Cristo. Nós, a igreja militante, estamos aqui na terra, ainda em processo de conversão, rezamos para os santos. E através da ligação que nós temos, através do corpo místico de Cristo, o santo oferece tudo a Cristo. E Cristo oferece tudo ao Pai na ação do Espírito. E, se for a vontade de Deus, o milagre acontece. Não é nem o santo que faz o milagre, mas é o próprio Deus que realiza o milagre, acolhendo a oração que o Cristo fez. O Pai faz o milagre, acolhendo a oração que o Cristo fez, em comunhão com o santo, que também está atendendo a nosso pedido de intercessão. Mas em última análise, Cristo é o único intercessor, e toda a intercessão dos santos passa por Cristo cabeça para chegar ao Pai. Mas além de nós compreendermos essa parte doutrinal, é preciso também que neste dia em que celebramos o Dia de Todos os Santos, nós nos questionemos: eu desejo a eternidade com Deus? Eu desejo a bem-aventurança com Deus, aquilo que nós chamamos de céu? É um desejo do seu coração? O céu é uma meta para você? Assim como você conquistar uma profissão, assim como você ter o conforto da sua família, assim como tantos projetos que você faz na vida, o céu é um projeto de vida para você? Já parou para pensar nisso? Porque se você não encarar o céu como um projeto, como é que você vai se preparar para ele? Nesse dia de Todos os Santos, nós devemos ainda nos questionar um segundo questionamento. Eu compreendo que eu fui feito para a eternidade com Deus, que nós fomos feitos para o céu, e que se nós não chegarmos lá, nós ficaremos frustrados, e essa frustração vai se chamar inferno, o eterno banimento da presença de Deus, o eterno sofrimento, porque não há mais como contemplar a Deus, a eterna agonia sem Deus. Então você compreende que você foi feita para o céu. Os santos compreenderam isso, e Deus os santificou porque eles perceberam isso e empenharam parte da vida deles, se não dizer a vida inteira deles, buscando esta eternidade em Deus e deixando Deus os converter e os santificar. Nessa solenidade de Todos os Santos, nós ainda poderíamos nos perguntar: ora, na vida nós desejamos muita coisa. Você deseja ser santo? Você deseja ser santa? Ou será que
não é um desejo do seu coração. Você quer muitas coisas, mas acha que santidade não é para mim, isso é um negócio impossível, isso é só para uns privilegiados. Dia de Todos os Santos, a solenidade de Todos os Santos ensina que a santidade é para todos. Você só fica de fora se você quiser e se você não se deixar santificar. Porque Deus quer que nós sejamos santos como Ele é santo. Mas ainda nessa solenidade de Todos os Santos, ainda poderíamos nos fazer uma quarta pergunta. Você sabe o que é santidade? Porque também para buscar algo, desejar algo e viver nessa dimensão, é preciso ter uma ideia do que é santidade. Senão eu erro o alvo. Senão eu vivo trejeitos de santidade e não santidade. Então, às vezes, nós não buscamos direito à santidade, porque nós não sabemos direito o que é santidade. Nós temos na nossa cabeça uma caricatura de santidade, e não a santidade de verdade produzida por Deus. Nós precisamos admitir nesse dia que às vezes nós não desejamos o céu. Nós precisamos admitir nesse dia que às vezes nós esquecemos do céu, que muitas vezes o céu não é meta para nós. Nós precisamos admitir neste dia que muitas vezes nós não desejamos ser santos, porque nós achamos que ser santo é um negócio chato, monótono ou então impossível. Só a partir da admissão de que nós negligenciamos a busca da santidade, é que a partir daí nós vamos tomar consciência e dizer: eu preciso buscar a santidade. Senhor, eu quero ser santo. Senhor, me auxilia nesse caminho. Então, tomar essa consciência não é para se lamentar, não é para ficar triste, nem ficar se autocondenando. É para mudar de atitude. Se eu não buscava, eu busco. Se eu não desejava, eu vou procurar desejar. Vou alimentar isso na minha vida. E olha só, santidade não é feita de sinais exteriores, de ritualismo. Eu cumpri o rito, bonitinho, eu sou santo. Não é. O rito por si só não te santifica. A santidade não é legalismos. Eu cumpri a lei na risca e eu sou santo. Não. A lei por si só não te santifica. Inclusive São Paulo fala isso nas suas cartas, brigando ali com os judeus. Trejeitos, corrente, mão posta, reverência, cabecinha torta, isso te santifica? Não. Pode tirar o cavalinho da chuva, aliás, o zoológico inteiro, não só o cavalinho, porque isso não santifica ninguém. E às vezes a gente confunde santidade com coisas exteriores, com coisas que eu faço. Não é você que se santifica, então não é nem tanto que você faz, mas é você colaborar com a graça de Deus na sua vida, abrir-se para o amor de Deus na sua vida. Então não é uma mera execução de tarefas, de normas, leis e preceitos que vão nos santificar. Eu posso cumprir normas, leis e preceitos e tudo isso não me santificar e ainda me levar para o inferno. Porque primeiro eu estou confiando no meu esforço, na minha força e não em Deus. Depois eu estou sendo uma pessoa mecanicista, estou fazendo a coisa de uma maneira mecânica, de uma maneira automática, fria, não tem amor. É apenas um cumprimento de norma por obrigação e não por convicção. Depois, normas, leis e preceitos não nos santificam, porque muitas vezes eu atribuo a normas, leis e preceitos um poder. Eu acendi a vela desse jeito aqui, estou santo. Não está, não. Não tem poder de te santificar. Não é mágica. Santidade não é isso. Normas, leis e preceitos não te santificam
ainda porque você pode cair no orgulho. Olha como eu sou um bonzinho, olha como eu rezo direito, olha como eu compro tudo bonitinho no seu devido lugar. Ai, como eu sou santo, como eu sou o máximo. Coitado, pecado de Satanás, que foi o anjo de luz criado por Deus, perfeito, e caiu no pecado do orgulho e da vanglória. Portanto, santidade não é nada disso. Aí você vai me perguntar: Frei, então o que é santidade? E aí eu retorno ao início da homilia. A santidade é promovida por Deus no amor. Os santos se deixaram santificar. Os santos que hoje nos dão testemunho que a santidade é possível, eles corresponderam ao amor de Deus. Eles levaram a sério o mandamento que diz: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. João 13. Eles levaram a sério aquilo que a carta de São João nos diz: Deus é amor, quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Portanto, o que santifica é o amor de Deus. E o amor de Deus nos conduzindo, o amor de Deus que nos leva a fazer entrega, o amor de Deus que nos leva a nos doarmos, o amor de Deus que nos leva a renunciar a si mesmo, a si mesma, o amor de Deus que nos leva a fazer sacrifícios. Isso santifica. O amor de Deus que nos leva a dialogar, sabendo ouvir, sabendo falar, sem se ofender e sem ofender os outros. O amor de Deus que nos ensina a dedicar tempo para Deus e também para os irmãos, para aqueles com quem eu vivo. Isso santifica. Ter cuidado um com o outro. Isso santifica. Dar atenção, perdoar, pedir perdão, é caminho de santidade. Ser paciente, ser tolerante, ter misericórdia, é caminho de santidade. Acolher e não julgar, é caminho de santidade. Respeitar e dizer a verdade com caridade, inspirado no amor de Deus, é caminho de santidade. Promover a justiça, sermos bondosos, servirmos uns aos outros e a Deus, ter compaixão uns dos outros, é caminho de santidade. Fazer o esforço de rezar para ter comunhão com Deus, é caminho de santidade. Confessar-se periodicamente para que Deus te purifique e te liberte do pecado, é caminho de santidade. Seguir os mandamentos de Deus como uma orientação para eu viver melhor e me tornar uma pessoa melhor, é caminho de santidade. Obedecer à orientação de Deus, a sua doutrina, o seu ensinamento, vendo um bem aí e também me tornando uma pessoa melhor dentro dessa obediência, é caminho de santidade. Me deixar orientar e até me deixar corrigir, é caminho de santidade. Meditar a palavra e deixar essa palavra ressoar no meu coração, me colocar em crise para que eu repense as minhas atitudes e deseje melhorar, é caminho de santidade. E tudo isso, meu irmão, minha irmã, exige sacrifício, renúncia, dedicação, esforço, tempo, renúncia do celular, renúncia da rede social, renúncia da TV, renúncia de muitas outras coisas que fazem a gente perder tempo, renúncia do meu orgulho, da minha vaidade, da minha preguiça. Tudo isso é caminho de santidade. Daí você percebe que ser santo ou deixar-se santificar não é um mero cumprimento de leis e preceitos, é correspondência de amor e de uma maneira concreta, na vivência do dia a dia. Quando se vive assim, você vai aos poucos adquirindo equilíbrio, maturidade, se convertendo e se deixando santificar pela graça de Deus. Assim nós nos preparamos para a vida com Deus, para a vida eterna. Assim nós seremos verdadeiramente felizes. Assim os santos e santas se deixaram santificar por Deus. Eu espero que você deseje o céu.
Eu espero que você queira ser santo, que você queira ser santa. Decida-se, a escolha é sua. Busque Deus e Ele te santificará. Corresponda ao seu amor e Ele te santificará. Sou estrangeiro aqui, o céu é o meu lugar. É de onde vim, é para onde eu vou, é lá onde eu vou morar. Sou estrangeiro aqui, o céu é o meu lugar. É de onde vim, é para onde eu vou, é lá onde eu vou morar. Os santos enxergaram isso. Enxerguemos isso também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.